pessoal, tudo bem? Aqui é Alexandre Aguilar falando e... Gabriel Cruz. Boa noite, bom dia, boa tarde a todo mundo que tá aí ouvindo a gente. A gente quer agradecer mais uma vez, mais um podcast. Agora nosso 7º episódio, né, Gabi? 7º episódio. E estamos caminhando. Obrigado a todo mundo que tá escrevendo aí pra gente nas redes sociais. Estou muito surpreso, achei muito bacana o pessoal que tá procurando a gente pra vir ver. Vamos estudando, dando uma olhada nos cases de vocês aí. Podem apresentar, que já já vocês vão estar aqui nessa cadeira também, tá? Gente, a gente queria apresentar, além dos patrocinadores, dizer que o Ribeirão Podcast é o que dá certo no interior do estado de São Paulo. Então, se você é um empreendedor daqui, a gente quer valorizar o que é da nossa terra, o que é da nossa região, o que é da nossa cidade. Porque muitos podcasts falam de uma realidade distante. E nós aqui também temos N casos, e hoje nós estamos com um dele aqui, que é o Cássio da Ribeirão RH. Mais precisamente, Cássio César, uma salva de palmas para ele. Aê. Obrigado, Ale, obrigado, Gabi. Apresenta o patrocinador do Publi aí, Gabi, só pra gente não Beleza, perder por o time. enquanto nós temos só 2 patrocinadores. Se você quiser ser patrocinador nosso, é só mandar mensagem. Nós aceitamos tanto patrocinadores quanto pessoas que queiram participar do estudo de caso, no qual o foco é a sua empresa. Então, se você quiser, ao invés de você fazer aquelas propagandas chatas e que já estão ultrapassadas e quiser vir aqui trocar uma ideia, apresentar a sua empresa, a gente vai perguntar, a gente não quer roteiro antes, então vamos perguntar tudo sobre a sua empresa, mande mensagem pra gente. O nosso primeiro patrocinador que eu vou apresentar é a Sonar Data Design. A Sonar é uma empresa de informação e não só de dados, que a gente pega todas as informações da sua empresa, que elas venham do RP, das redes sociais, do relógio de ponto, que o Cássio vai falar hoje sobre relógio de ponto. A gente consegue integrar todas essas informações num painel, no qual você consegue ver, independente de onde você está, você pode ver pelo celular, pelo computador, e a gente traz, ao invés de trazer muitas informações, a gente traz poucas informações, mas que vão direcionar a sua ação. Se você quiser saber mais sobre isso, entre no site sonardd.com.br, que eu tenho certeza que alguém vai te atender bem. E nessa era de dados, quem não for atrás de trazer essas soluções vai ficar comendo poeira. Boa. Gente, Power BI hoje é tendência. Qualquer grande negócio já tem esses dados integrados aí. Realmente são poucos no interior que fazem isso. E a gente está com esse modelo de negócio. E também com a Aguilar Consultoria. O que a gente faz? Modela a gestão e para a sua área, se você tem dificuldade na área financeira, simplesmente saber quanto você ganha, quanto custa o seu negócio, como é que você precifica, a gente consegue te ajudar. E eu garanto para você que a gente vai fazer um bom negócio. Vocês podem nos achar através do @consultoria.aguilar, tá bom? E também o nosso patrocinador aqui, que é a agência Mela Morá. A gente esqueceu que eles estão fazendo nas nossas redes sociais aí. As minhas estão mandando muito bem. E agora o nosso novo patrocinador que vai entrar, né? Porque segundo o podcast da Renata, se a gente descobrir um podre dele, nós vamos soltar nas redes sociais. Se ele não patrocinar a gente, né? R$10 mil por mês. Tranquilo, Cássio. Seja bem-vindo, meu amigo. Tranquilo, acabou de comprometer 1% do meu faturamento. Gente, o Cassião é o seguinte... A gente vai falar de uma dificuldade muito comum nas empresas, que é o setor de RH. Que você acha que não tem necessidade de trazer ninguém especializado. Você acha que RH é folha e você não viu que isso é uma ciência. E a gente vai provar para você por A mais B agora qual a importância de profissionalizar isso. Porque se você não retém talentos, ou se você não tem os melhores no seu time, ou simplesmente se eles não estão motivados, cara, você não tira o melhor. Então, e na empresa, o ativo da empresa, o valor da empresa são as pessoas que compõem ela, né? Com certeza. Então, isso é o core de todas as empresas. Mas antes de entrar nisso, eu queria que o Cássio se apresentasse, falasse um pouco dele, como que foi essa trajetória até ele chegar na Ribeirão RH e desse umas pinceladas assim de como o Ribeirão se encaixa nessa trajetória dele. Antes eu só vou falar do currículo do Cássio aqui. Formado em RH e Administração de Empresas. Trabalhou no setor de RH da gigante multinacional Nestlé por quase 5 anos. 4 anos com consultoria especializada nesse segmento. Gerente de RH. E agora se aventurou do outro lado da mesa. Tá empreendendo. Doido. Que é uma coisa que eu falei que eu jamais faria. Justamente pelo meu conhecimento pra cima mesmo. Gosto mesmo. Isso aí. Exatamente isso. Gente, pasmem. Mais de 5 mil entrevistas o garoto fez. Eu faço 3 e fico cansado. Quero ver 5 mil. Mais de 2 mil vagas ele já supriu. Não, e 15 agora... mil entrevistas.
Para fechar 2 mil tem que ser pelo menos 15 mil, né? Não adianta você fazer 5 mil e querer fechar 2 mil vagas. Só comi 10 mil entrevistas, tá? Justo. E agora nós vamos falar as dificuldades que todo mundo enfrenta, porque hoje o gargalo de todo mundo, principalmente do setor do digital, é mão de obra. Perfeito. Então nós vamos falar sobre isso. É isso aí, Cassião, muito bem-vindo, uma salva de palmas. Aê, obrigado, gente, obrigado. Bom, começando respondendo então a pergunta do Gabriel, né? Eu comecei, cara, gostaria até de falar de como que eu entrei pro RH e como que um pouco do relacionamento do foco me trouxe até esse momento, né? Cara, foi quando eu fazia um curso técnico de administração. Eu tinha 15 anos e a minha rotina era de manhã escola, à tarde curso, sábado de manhã eu fazia inglês, sábado à tarde espanhol, sábado à noite igreja. Então eu era um jovem que tinha essa rotina e numa dessas aulas do curso de administração eu tive uma aula com um professor, que eu não vou esquecer o nome dele nunca, ele chama João Pedro. Ele dava aula pra gente, dava aula no Senac também. E ele simplesmente, na verdade, ele não conseguia dar aula. Ele entrava e aí ele fala, bom, minha especialidade é recursos humanos, eu vou dar aula de RH para vocês aqui dentro de um curso de uma grade de administração de empresa. E quando ele entrava na empresa, quando ele entrava na sala de aula, todo mundo, mas eu tenho uma dúvida que um vizinho meu, um amigo meu, minha mãe, meu pai. Então, esse cara, ele se posicionava numa forma de responder a dúvida de todo mundo, né? E ele não conseguia dar aula. Só que a aula dele já estava baseada em cima disso. Porque lá as pessoas traziam cases para ele e falavam, meu vizinho trabalha numa empresa que o horário funciona assim, assim, assado, isso pode? Meu vizinho ele foi mandado embora no meio do contrato de experiência, não recebeu nada, tá certo, tal. E aí ele ia explicando e de uma forma que ficava na cabeça das pessoas. Didática, né? Então ele respondia e isso já fazia parte da aula dele, já fazia, né? Ele acabava direcionando para esse lado e eu olhava aquilo e ficava, meu Deus, eu quero isso para mim. Porque eu gosto de ser acionado, eu gosto de ser um cara que as pessoas chegam e perguntam e gosto de saber responder. Então aí eu me interessei muito pela área de recursos humanos e meu sonho, meu foco, até por isso que eu fazia aula de espanhol, era entrar na Nestlé como aprendiz, no momento em que a minha irmã já trabalhava lá. Então, teoricamente, não poderia, né? Pelo compliance ali da empresa, eu tive que entrar caladinho, fiz algumas entrevistas. E numa dessas entrevistas, eu tinha 16 anos ainda, para entrar como aprendiz. Eles tinham uma regra interna que teria que ser com 17 anos. Só que eu era um cara de 16 anos que tinha inglês, que tinha espanhol e que tinha Excel, né? E aí eu provei do meu veneno, o veneno que eu provo até hoje. Que, na verdade, a única pergunta que eu ia responder negativamente naquela entrevista era, você tem Excel? Eu ia falar, não. O que eu falei? Sim. Sim. E você não tinha, você não sabia? Sabia abrir. Abrir e salvar. Sabia abrir e salvar e assim, uma fórmula de soma, talvez, né? E aí ela me perguntou, mas você tem Excel? Pô, tô vendo que você tem espanhol. Você tem no pacote Office que eu comprei, tá lá. Tá lá, tá pago. E aí falei, cara, tenho. Bom, surpreendente então, né? Vou conversar aqui internamente, a gente volta a entrar em contato com você. E aí foi uma semana de sem contato e uma semana de um curso intensivo de Excel dentro de uma micro não sei o que da vida aí, lá no centro. Eu todos os dias ia, faltei na escola uma semana e fazia um curso intensivo. Minha mãe pagou, pediu ajuda do meu pai e tal. Que garra, velho. Vai lá. E aí saí de lá sabendo fazer o PROC-V, tabela dinâmica, sabia fazer. Pô, já dava pra se virar. E na realidade me ligaram, tal, está aprovado, tal. A gente conseguiu uma exceção porque todos os aprendizes, eles tinham 17 anos, né? Porque eles consideravam 16. Uhum. Lembra que a gente falou em alguns podcasts? O truco. É a arma do desempregado. Exatamente. Eu ouvi isso daí. O truque é a arma do desempregado. Só que aí o que aconteceu? Bom, a vaga é sua, você conseguiu, a gente conseguiu uma exceção, né? Você vai ser o único aprendiz que tem 16 anos aqui dentro da estrutura. E na época barato. Tinha tipo 28, 35 aprendizes. Era um negócio absurdo, que assim. Legal. Porque a gente tá pra falando... área de RH já. E aí é que tá. Essa entrevista, né, foi até uma pessoa que eu tenho uma gratidão enorme, vou ter pro resto da minha vida. Ela mudou realmente o círculo do que eu queria fazer, daquilo... Porque, poxa, qual que era a chance, né? Eu, interessado ali pela aula de RH, dentro do curso de administração, vou fazer a entrevista e é pro RH. E a pessoa ainda tem a sensibilidade de querer me ouvir, mesmo eu não estando dentro do briefing ali da vaga. Perfeito, e tudo mais. Perfeito. E ela olhou e falou, não, o cara tem potencial. E me trouxe para dentro da empresa, que é a Mara, né? Que na época ela era coordenadora de RH.
Hoje ela segue na empresa, né? Tá em outras áreas lá e tudo mais. Teve uma ascensão fantástica lá dentro, mas foi ela que abriu essa porta e teve a sensibilidade. E eu reconheci aquilo e até hoje eu tenho uma certa gratidão por tudo isso, né? Por ela e por as outras pessoas que me acolheram lá também. E aí, quando eu cheguei lá para começar a trabalhar efetivamente, né? Eu falei, pô, não era nada disso. Tipo, eu sabia espanhol, mas não podia usar, porque tudo tinha que ter uma validação antes. Excel, todo mundo pegou na minha mão e falou, isso daqui é pro aqui. Eu falei, pô, mas tanto que eu... Não precisava saber, né? Tanto que eu tremi antes, tanto que eu me balancei aí e tal, e cheguei aqui, eles dão outra chance e tal. Então, foi a primeira experiência, um confronto assim, né, que também foi quando eu entrei no RH efetivamente, né? Então fazia ponto, fazia férias, fazia rescisão. E quando você é aprendiz, você tem uma oportunidade de transitar por todas as áreas e não ser responsável por nada, né? Porque você está lá para aprender. Exatamente. Isso que legal. É uma diferença, né, que eu tento colocar às vezes na cabeça de alguns clientes, que estagiário aprendiz, ele não tem responsabilidade, né? Esses dias me perguntaram, posso colocar um aprendiz no caixa? Eu falei, não recomendo. Exato. É porque eles tentam, ao invés de ver como a ideia de você estar investindo na mão de obra, eles querem suprir uma necessidade que eles têm mais barata, né? Suprir a necessidade sempre vai ser a tônica, né? Ele realmente abre uma vaga para suprir a necessidade dele. Perfeito. Agora... Mas não deve ser a pegada de um aprendiz, né? Pagar menos, né? O aprendiz para o estagiário, eu acho que é meio complicado, né, cara? Sim. Assim, e aí, ali, cara, eu abriu esse mundo de RH para mim e corroborou com o meu foco. Eu já queria RH. E aí eu parei no RH, né? Legal. A questão de você mentalizar e você querer e você... Pedi muito para Deus também. Falei, cara, eu queria trabalhar na Nestlé. Se possível, tipo, sabe? Que legal, que no legal. RH, se possível agora, se possível. Perfeito, e deu, né? E deu, cara. E na época era uma coisa assim que era muito interessante realmente, porque os benefícios eram excelentes. E eu não sei até hoje por quais cargas d'água, era um salário mínimo, cara. Você trabalhar 4 horas por dia. E hoje não se paga mais isso. Inclusive, acho que o que se paga hoje é a mesma coisa que se pagava naquela época, para a moeda de hoje, entendeu? Entendi. Então, ganhava bem pra caramba, tinha 16 anos. Quando eu fiz 17, né, foi logo de seguida. Pouco antes de fazer 18, tentaram me efetivar. Bendita Hamilton, hein? Hamilton, que é isso? Era uma escola do centro da cidade, nem sei se tem mais, que era a única que tinha para fazer curso de informática. Informática. Curso de informática, né? Ribeirão Pretano nada, todos sabem, viu? Essa eu não conheço, não. Mas aí você terminou o técnico, aí você já foi fazer faculdade, obviamente escolheu RH. Isso, eu comecei a fazer... Saía dali no Rebs Café? Eu fui fazer administração na Regis. Não gostei, cara. Aí, putz, cara... Mas pelas matérias, pela estuda faculdade? muita coisa, pouco do que eu quero. É bom que aqui a gente apoia os empreendedores que deram certo, os que é ruim também a gente conta, viu? Né? Aí você não gostou dela, aí você saiu pra... Não é que eu não gostei da instituição, tá? Eu não gostei do curso de administração. Tá? Não tenho nada contra a Regis, acho que é uma das melhores, inclusive, das particulares. Que legal. É muito boa. E aí eu fui focar em recursos humanos mesmo, né? E nesse momento eu já entendia que a faculdade para mim ia ser uma burocracia. Cara, eu não queria estar ali, eu não queria estudar aquilo, eu não queria, mas era necessário. Não tinha como ser diferente. E aí, com quase 18 anos, eles tentaram fazer a minha efetivação, me passar de aprendiz para funcionário mesmo, né? Só que aí não deu, dessa vez não abriram uma exceção, mas no meu aniversário de 18 anos eu recebi a notícia que eu ia ser efetivado. Que legal. Né? E um pouco precoce ainda, né, e tal. E aí eu fui cuidar do que era até uma responsabilidade grande, cara, que era a parte de contabilização de ponto nível Brasil. Então a Nestlé na época, não sei como é que tá hoje, mas tinha 17 mil funcionários e cada unidade era responsável por fazer os inputs de folha de ponto. E eu era o cara que dava o ok ali, que contabilizava tudo aquilo. Só dando um panorama aqui, a Nestlé aqui em Ribeirão, ela tem um centro de serviço compartilhado aqui que cuida da América Latina, né, Cássio? O NBS. Então, eles entenderam que aqui é um polo formador de mão de obra. Então, galera, sai da faculdade, eles têm demanda e muita gente trabalhou lá. O Cássio conheceu a minha irmã que trabalhou lá. Temos pessoas que trabalham conosco, que foram formadas lá. Todos bons, né? Todos Pelo bons. menos todos nível que de a gente produtividade viu. lá em cima.
Então, realmente, o RH tem feito um puta trampo lá, porque só pegamos gente boa. Cara, aquilo ali foi uma escola para mim, não do ponto de vista de RH, e eu vou chegar lá no porquê que eu digo isso, mas ali eu tive uma visibilidade de postura de alguns profissionais que a galera me acolheu, primeira coisa. Que são pessoas que até hoje estão lá, algumas não. Mas, cara, quando eu entrei, eles já tinham... Acho que a Mara também tinha feito toda a seleção dessa galera e tinha um time muito forte, que até hoje, tendo passado por mais de 100, 200 empresas, eu lembro daquele time, cara. E que foi o time que me acolheu e que eu vi trabalhando. Então, a primeira mensagem que eu recebi foi: trabalhar é assim. É o que esses caras fazem no dia a dia. Que legal, já teve um puta exemplo bom lá no começo. E qualquer coisa diferente disso é ruim. Legal. O índice de produtividade lá é tão absurdo que quando a galera sai de lá e fala assim, mas é isso aqui que é pra fazer? Não, aí cheguei lá, cara, o Rafa, que foi um cara que me pegou no colo, o Du, que tá lá até hoje, na época tinha a Fer Borrer, tinha a Ana Cecília, cara, a galera me ensinou assim, de uma forma que eu falei, cara, qualquer coisa diferente disso é muito fraco, não aceito. Só que a Nestlé me puxou por um lado de melhoria contínua, de Lean, Six Sigma, metodologia Toyota, algumas coisas que aí eu falei, cara, eu acho que ali tá alguma coisa que eu posso entregar que ninguém entrega. E eu vou me focar nisso. E aí caiu também de novo, Deus me abençoando, não vou colocar a culpa na sorte nem nada disso, mas caiu de novo no meu colo um projeto de melhoria contínua, onde eu era o owner. O que significa isso? Eu era o dono do processo, então eu tinha que obrigatoriamente participar desse projeto de melhoria contínua. Por mais que eu não fosse certificado ainda, Yellow Belt, Green Belt, nada disso, eu tinha que participar porque eu era o owner do processo e eu mexia ali na minha casinha. Entendeu? Vamos lá. Vamos explicar para a galera que está em casa. Defina o que é um owner. A owner é o dono do processo, né? Eu era o responsável pelo sistema que eles iam mexer. Então imagina, você tem uma atividade de começo ao fim desenhada e eu tenho um responsável por aquilo, um dono daquela tarefa. Se sair alguma coisa fora do escopo, ou quem tem a obrigação de acompanhar, é esse cara que eles chamam de owner. Exatamente. E aí você falou de algumas outras ferramentas. Metodologia de... Lean. Metodologia Lean, exatamente. E aí são as formações, né? Green Belt, Yellow Belt, Black Belt. Explica um pouquinho da metodologia Lean para quem está em casa, Gabi, para poder entender. Ela nasceu de um processo de gestão de qualidade, nasceu lá no toyotismo. Lean e Manufacturing. Exato. E aí é a gestão enxuta, uma produção enxuta. Então é trabalhar desperdícios. Então redução de tempo de execução, Lean, né? Linha de execução ali, cronometrar e tal. Só dar um exemplo, porque a galera toda que está ouvindo a gente, acho que gosta desse tipo de conteúdo e acrescenta, e a gente também aprendeu muito com isso. Eu lembro de um case, só fazendo um parênteses, você continua do seu raciocínio, tá? A Volkswagen entrou no mercado de caminhões e ela foi uma das últimas a entrar. Tinha uns alunos nossos, para quem não sabe, eu dei aula um tempo na antiga Faculdade Bandeirantes, FABAN, e depois virou Grupo Uniesp. E um prestador de serviço dessa área, vendedor de caminhões, da Volkswagen, foi fazer uma campanha com os meninos lá. E a gente não podia dizer que a gente queria vender caminhões, a gente tinha que dizer na campanha que queria vender serviço, porque eles não tinham mais caminhão para entregar. E aí eu fui entender como é que os outros tinham e eles não tinham. Do que eu imaginei que fosse um problema, eu vi que era uma virtude, porque eles tinham um preço muito competitivo, muito competitivo. E eu fui entender que isso veio do modelo produtivo, que eles não reinventaram a roda. Porém, eles simplificaram muitas coisas. Então eu vi que dentro do polo deles, e outras indústrias também faziam assim, quando você vai vender para qualquer indústria que tem uma linha de produção, ele tem que estocar o seu produto, fazer um processo de compra do seu produto, fazer uma análise de qualidade do seu produto, receber esse produto, dar entrada na nota desse produto e depois instalar ou manufaturar o seu produto. O que eles fizeram? Concentraram isso. Então você não me vende mais amortecedor, você não me vende mais mola, você me vende sistema de suspensão. O estoque aqui dentro é você que tem que fazer, é você que tem que acompanhar. E é você que vai instalar, você vai treinar sua mão de obra. Porque se você não sabe instalar o seu próprio produto, quer dizer que você não serve para ser meu fornecedor. Então, automaticamente, eles fundiram polos automotivos, onde cada pessoa que era especialista ou fornecedor tinha responsabilidade sobre aquela linha. Então, você tem uma multa atrelada a isso. Quando você tem uma linha de produção, cada minuto da linha é cronometrado. Então, se por um acaso, pelo motivo do seu fornecimento, houve um desencaixe e aquela linha atrasou, você tem uma multa correlacionada a isso. Esse é um sistema de Lean. Gostei também da explicação. Uau. Obrigado, palmas.
Vai lá, segue aí, Cássio. Aí caiu esse projeto que você era caiu esse UAU, projeto, né? e eu fui puxado assim e me apaixonei por isso, que eu vi que eu podia aplicar desde em casa com a conta de energia e no meu processo e no processo dos outros. E eu fui certificado e aí eu comecei a me envolver um pouco mais com isso, até mais do que o próprio RH. E sem deixar o RH de lado, eu estudava. Porque, cara, na época eu trabalhava com esse time que eu falei pra vocês e tinha uns caras lá que eles sabiam a CLT de cabeça. Tipo, qual que é o artigo que fala sobre multa de aviso de contrato de experiência por iniciativa do empregado? A 478. É 479. Qual que é o da iniciativa da empresa? É o 480. Pô, os caras falavam de cabeça, assim. E quando não falava, ó, se o assunto é férias, ele tá falando do 28 ao 50 e tal. Então, pô, aquela era a minha régua. o universo. Aquela era a minha régua. E aí, eu continuei estudando, evoluindo no RH e tal. Só que, cara, isso daí todo mundo tá fazendo, todo mundo já sabe. Eu preciso puxar alguma coisa que vai ser minha. E aí eu me interessei sobre essas metodologias que elas são inerentes da engenharia, mas não se limita aos engenheiros utilizarem, né? Acho que você sabe melhor, você pode explicar isso até melhor que eu, né? Sim. E eu falei, cara, se eu trouxer isso para dentro de uma descrição de função, do mapeamento de cargo, dentro da minha realidade de RH, eu tô atuando direto no problema que esses caras encontram quando eles vão aplicar a ferramenta. Sim, faz todo sentido. Falei, ponto. Esse vai ser minha tônica. E aí comecei a desenvolver e tentava aplicar e tal. Só que o que aconteceu? Nesse meio tempo, a metodologia, o Lean, o Six Sigma, ele me tirou do RH. Porque eles me colocaram lá no Contas a Pagar, que foi quando eu trabalhei com a Tatá. E aí, no Contas a Pagar, eu era o responsável por criar uma ferramenta de medição que não existia. Né? Falou, cara, esse daqui é um setor que ele é muito manual, não tem como medir e tal. E aí você precisa tirar uma solução daqui para fazer a medição desse. E aí eu criei isso daí, ganhei um projeto lá, ganhei um prêmio como projeto do ano, porque era impossível você medir aquilo lá. E eu ganhei o Bright Idea, ganhei uma viagem. O que é Bright Idea? É ideia brilhante, né? Então eles premiavam ideias, só que você poderia ter uma ideia que era muito brilhante, mais brilhante que a minha, só que a minha criou um indicador. Perfeito. E a Nestlé queria indicadores. Né? Era alinhado com o que ela queria. Legal. Exatamente, ele queria o tempo inteiro indicadores. Legal. Ainda que eles não tinham Power BI da Sonar, ainda que eles não tinham painel e tudo mais, eles queriam indicadores. E aí eu dei exatamente o que eles queriam. Veio um cara da Suíça, na época, para fazer algumas reuniões e tudo mais. Ele quis saber quem era o Cássio que desenvolveu aquilo lá. Tal. E aí eu fui lá, fui reconhecido, voltei, tomei uma fumada da minha chefe que demorei para voltar. Aí o negócio começou a pegar pro meu lado. Falei, vixe. Porque se saiu do RH, ficou muito tempo fora da RH. Não era nem no RH, eu já estava no financeiro nessa época, né? Porque me colocaram lá para tocar esse projeto e tal. E aí eu vi, cara, o negócio não tá legal. E aí eu comecei a traduzir alguns documentos do espanhol para o português e via a mocinha lá, a chefezinha lá, quando pegava algum erro, alguma coisa minha, dando risada. E aí eu falei, cara, o negócio não tá legal aqui para mim. E, cara, era extremamente operacional. Depois que tirou todo o glamour desse negócio de Lean, Six Sigma, eu era um operacional do Contas a Pagar. E para fazer isso, talvez eu seja entre os piores profissionais do mundo, velho. Porque não é meu foco, não é o que eu gosto de fazer. Eu sou um cara que eu fui aprendiz de RH, eu fui assistente de RH, eu fui analista de RH, eu fui consultor de RH, eu fui gerente de RH e hoje eu tenho a minha empresa de RH. Perfeito. Eu sou esse cara. Sim, sim. Me coloca para fazer outra coisa que você vai ver o pior profissional da história. É que RH é isso também, né? Saber alocar as pessoas certas nos lugares certos, né? Exatamente. E aí, dando um salto de tempo assim, quando que foi a virada que você falou, cara, eu nunca quis empreender, mas agora eu topo? Como que... Só antes de responder a pergunta do Gabi, que eu acho importante a gente ir para esse tópico, só dando um exemplo de má alocação, que eu acho isso muito relevante, acho que acontece no negócio de todo mundo que pode estar ouvindo a gente aí. Assim como o Cássio fez, eu também, há um tempo atrás, fiz uma autocrítica, pensando onde eu poderia melhorar e tudo mais. E eu também fui capaz de ser um cara de muito destaque e também um péssimo funcionário, o pior do meu comboio. Só por estar na posição errada. E se você pegar o atacante e colocar na zaga, vai dar errado. Como é que você faz isso? E aí eu quero depois que você discorra sobre essas ferramentas, tá? Como que a gente ouve esse funcionário e identifica o perfil. Mas, basicamente, quando a gente empreendeu, que eu já tive um e-commerce, já errei muito também para depois começar a acertar, a gente tinha que se dividir. Eu fui para a área do saque.
E por mais que eu tinha bom relacionamento com as pessoas, eu não era muito organizado nessa questão das informações. Matou o processo. Não, eu era um péssimo funcionário. E outra coisa, eu ouvi história triste, eu queria mandar o produto pro cara. Eu não conseguia seguir o processo, cara. Eu não posso ouvir história triste. Aí, enfim, eu posso ser um pior funcionário só por estar mal alocado e de repente isso pode estar acontecendo no seu time. Você tem uma pessoa que você acha que o desempenho dela não tá legal e você tá com uma pessoa muito boa aí dentro. E aí a gente vai discutir Não isso. tem pessoas ruins, tem pessoas no lugar errado. É algum pensador famoso que tem, falou isso. Tem. E eu aprendi... Não tem perfil errado. Não, ele fala realmente que não tem pessoas ruins, pessoas né? ruins, eu acho que ele vai pra isso mesmo. E eu aprendi na dor que tem gente que é ruim mesmo, cara. Tem independente do lugar. Se lasque os filósofos, cara. Tem muita gente ruim. A vida, o dia a dia me ensinou que tem uns caras que você fala, meu, eu peguei você no colo, eu te ajudei, eu fiz por você. E o cara, ele simplesmente ele é atrapalhado. Mesmo. Mas me fala desse negócio de empreender. Como que foi essa virada de chave que você falou, cara, agora Então, velho, foi depois de muito tempo, né, que eu já tinha sido demitido da posição de financeira, aí eu fui para uma empresa de consultoria que eu implantava sistemas de RH, e lá eu tinha um cliente que me chamou para ser gerente, né, porque eu estava lá apresentando soluções e tudo mais, ele falou, cara, tem uma vaga que eu não consigo fechar, você não vem? Eu falei, vou. Longe, a 200 km do Chuí. Caraca! E aí, só que, cara, eu tinha 25 anos, uma proposta para virar gerente de RH. Eu falei, cara, é o meu foco, é o meu plano, mas eu achei que isso daí ia acontecer com 28, 29, 30 anos, né? Que eu queria virar gerente de RH, Sim. já era meu foco. Sim. Eu falei, cara, a minha chance eu vou virar gerente de RH. Era empresa do quê? Era uma empresa de agenciamento marítimo e operação portuária. Uma empresa que tem no Brasil 800 funcionários, no mundo 11 mil. Caraca. E aí eu ocupei aquela posição e aprendi ali muito, muito. Principalmente na dor. Porque ali, cara, foi um lugar onde eu aprendi a me relacionar. Aprendi sem ter conseguido. Acho que você consegue entender essa diferença, né? Porque não quer dizer que eu aprendi, tive um caso de sucesso e lá deu tudo certo, foi tudo bem. Não. Lá eu tava com uma arrogância e com um know-how com 25 anos que eu não podia ter. Acho que essa que era a verdade. Eu chegava e falava, cara, a lei é isso, a ferramenta é essa, eu já vi a cara se dando mal fazendo errado desse jeito, então eu sei tudo como é que funciona. Inclusive, eu tinha uma frase que era assim, advogado não entende de CLT, eu entendo. Advogado não entende de lei trabalhista, advogado entende de defender o cliente, isso ele é bom, melhor que eu. Agora, sobre lei trabalhista, sobre CLT, não tem ninguém que entende mais que eu. Eu sou o melhor, cara. E aí, o que acontece? Não é assim que funciona, né? Você precisa de se relacionar, você precisa de pessoas, você precisa de parcerias, você precisa desenvolver o seu relacionamento interpessoal. E isso é mais importante do que a sua competência técnica para te levar a lugares mais altos. Perfeito. Por mais que eu já tinha uma posição muito alta, eu era um moleque de 25 anos, errando, né? Uhum. E aí, errando, até perder a minha base de apoio, né? E teve um dia que eu errei. Um dia o meu erro ia chegar. E aí eu olhei pro lado e não tinha ninguém. Eu falei, cara, tô sozinho nessa. O que eu vou fazer? Eu engoli seco, vou continuar tentando acertar e tudo mais. Só que quando você tá... E aí, cara, saí dessa empresa, né? Depois de 4 anos como gerente lá, fui demitido. E aí, isso era lá no Sul. Como que a dificuldade ensina, né? Essa palavra, fui demitido, cara, é uma porrada, né? É forte. É forte. É forte. E não tem como não refletir depois dessa pancada. Não. Sim. Te tira fui demitido. Não tem como eu fantasiar, sabe? A gente entrou, porque a maioria das pessoas fala, a gente entrou num acordo, aí eu virei consultor dessa empresa, e aí tô prestando serviço PJ. Falei, não, sem enviesar. Pancada. Sim. Fui demitido, fiz erro, cometi erros, né? Aprendi e tudo mais. Isso me gerou um momento de reflexão. Eu não conseguia me desapegar dos meus amigos de Rio Grande e tal. Era uma galera muito, até hoje, do Paddle lá e tal, a galera do Barcelona que, cara, a galera me acolheu e tudo mais. E aí eu falei, vou tentar, vou ficar aqui e vou virar empreendedor. Paddle é um esporte que o Cassião praticava lá, gente, depois pesquisa aí, mó barato. Cara, eu tento converter todo mundo pro Paddle e Ribeirão Preto não tem uma quadra. Olha é um ótimo investimento no meu ponto de vista. No ponto de vista do Alê, não. Teve um dia que o Alê foi falar alguma coisa que eu fiz um estudo de caso de uma quadra e nem era de Paddle, né? Era de outra coisa.
Aí, e o negócio não se pagava. Eu falei, como é que você precificou isso daí? Eu, tipo, mó puta. Né? Onde é que você tirou isso que não se paga? Aí, na hora ele já deu uma travada assim, né? Não, é uma conta que é assim. E me explicou toda a conta. Eu falei, não, cara, não é porque tem várias receitas e tudo mais. Porque aí que eu percebi ali na hora, né? Enquanto eu tava falando, eu falei, putz, eu tô confundindo paixão com negócio. Não é assim que funcionam as coisas. Tá? E aí, saí de lá, fiquei 3 meses remoendo essa demissão. E aí, falei, cara, vou ter que voltar pra Ribeirão. Lá tem meu apartamento, tem minha vidinha, tem minha família. Tô longe de todo mundo. E voltei. Só que eu voltei e falei, cara, eu não quero ir para São Paulo. De jeito nenhum. Não quero ir para São Paulo. E Ribeirão Preto não absorvia meu currículo. Porque eu não ia conseguir... Isso acontece, né? Muito das vezes a mão de obra não ser valorizada aqui, né? E assim, e não é. Porque eu não ia conseguir ser absorvido... Mas eu vejo que tem muita fuga de cérebro aqui. Tem bastante. Tem bastante. Não, isso daí com certeza. Mas o que era o problema? As pessoas, entre me contratar como um gerente de RH, que já tinha uma certa bagagem e tudo mais, eles promoviam de dentro. Tá. Entendi. Por isso que... Era difícil contratar RH externo. É difícil você trazer, tipo, um gerente de RH. Pô, tô aqui o coordenador, tem aqui uma equipe já formatada, como é que esses caras vão receber ele e tal. Então, até tinham vagas, eu percebo que as vagas, elas existem, que é uma coisa que eu me recuso a trabalhar, mas ela existe, assim, para cumprir o passo a passo do processo interno. Ah, perfeito. Preciso divulgar essa vaga, ela precisa abrir. Entendi. Mas eu não vou preencher com ninguém externo. Mas eu vou falar que ninguém se encaixa. Nossa, que erro, cara. Entendi. Hoje eu percebo isso tão claramente. E aí eu vou promover essa pessoa aqui. Então ele abre o processo já sabendo como é que ele vai fechar. Entendi. E aí eu falei, cara, eu não quero ir para São Paulo, eu quero ficar em Ribeirão. Eu quero ficar perto da minha família, eu quero ficar aqui e tal. Porque Ribeirão é muito bom, né, cara? Ribeirão Muito bom. Todo mundo que sentou nessa cadeira fala isso. Vem né? pra Nunca cá. vi Desde ninguém. Araguari até não sei onde. Falou, cara, isso aqui é muito bom. É muito bom. E eu sou de São Paulo, né? Eu não sou daqui. Nasci em São Paulo, capital. E aí vim pra cá muito cedo e tal. Me considero Ribeirão Pretano. Como é que é o trânsito do Ribeirão Pretano, Cássio? Ribeirão Pretano é obra 2 minutos e eu já tô muito nervoso por causa disso. Aí você falou, cara, não vai ser difícil eu me recolocar, vou abrir um negócio. E aí o que acontece? Tinha uns cases de amigos meus lá de Rio Grande que tinham empreendido em outras áreas, assim, tipo engenheiro abriu pizzaria, arquiteto abriu empresa de brownie, os caras super bem sucedidos. Falei, vou ser esse cara. Minha mãe já tinha uma doceria, né? Inclusive a Lê já degustou os doces da minha mãe, já ovo de Páscoa. Como que chama a doceria? Feitos de Amor. Feitos de Amor. Exatamente. Boa. E aí eu falei, vou bombar esse negócio da minha mãe e tal. Só que minha mãe, ela é funcionária pública. Ela não cabe deixar. Não cabe a dona Elaine, pô, trabalhou, ralou pra caramba, passou num concurso que todo mundo queria passar e tal, e vai deixar o negócio dela pra apostar nessa ideia. Isso também nem cabe na cabeça de um funcionário público, né? Ela reconhece isso. Difícil. Não é um ponto de discussão entre nós. E aí eu peguei um produto específico dela e falei, vou trabalhar esse produto, que era um bolinho assim, pequenininho, caseirinho, forma inglesa e tal. E aí, cara, a gente começou a vender muito desse bolo, muito. E era um bolo que ele deixava 50% de margem, né? Que para um bolo não é muita coisa, porque tem muito problema de logística, desperdício e tal. Mas ele era de 50% de margem, eu vendia a R$10 e o cara vendia a 13, então ele tinha 30%, eu tinha 50%, e a gente começou a vender 100, 200, 300, 400, 500, Caraca. 1.000 bolos no mês. Caraca, que massa. Só que aí o que aconteceu? Dona Elaine espanou. Não, pode parar com esse negócio aí que eu não aguento mais fazer isso e tal. E esse 50% de margem, se eu colocar na mão do Xandão, com certeza ele vai falar, não é bem isso. Sim, né? Tem uma conta de padaria que você fez que você acha que tá dando 50, né? Porque realmente não tinha dinheiro sobrando assim. Sim. E aí ela... Só que o que acontece? Eu comecei a abrir algumas portas e visitar... Só fazendo um parênteses aí, o que o Cação tá querendo dizer, gente? Que a hora que você olha só o custo direto, tira o CMV, que é o custo da mercadoria, 50%. Esses R$5 que sobram, ele ainda tinha que pagar a energia do forno, a hora da mãe dele, os bolos que ela perdia. O desperdício de material, na verdade, porque ele... Embalagem. Então, tudo isso é o que compõe a conta, que é exatamente isso que ele está querendo dizer. E eu tentava acertar, eu calculava gasolina e tudo mais, só que sempre vem uma coisa, cara. Eu falo, putz, mas eu não tô calculando a gasolina que eu gasto para ir fazer a compra.
Eu tô Sim. só calculando a da entrega. E eu não tô calculando o tempo que eu gasto pra fazer compra. O tempo, cara, não é a minha área. E aí, minha mãe falou, ó, não dá mais. Só que aí eu comecei a abrir algumas portas, cara, e eu sempre ouvi uma reclamação latente. Os caras falavam assim, meu, você é do RH, tal, você era agente de RH, tal, porque a gente vai criando uma amizade, vai tal. Ô, você não consegue um estagiário pra mim? Por que você quer um estagiário? Ah, porque muito problema de RH, eu passo 80% do meu dia resolvendo problema com funcionário. Eu falei, cara, um profissional, um estagiário não vai resolver seu problema. Ah, então um assistente. Um assistente não vai resolver seu problema. Ah, um analista. Tá, talvez, se for um bom analista. Porque senão o cara vai virar mais uma dor de dente pra você. Sim. Né? E às vezes um bom analista sobra pra ele, porque ele quer um bom analista, Exatamente. mas não precisa às vezes o tempo todo, né? E aí o que aconteceu? Eu falei, eu vou fazer isso daí pra você. Só que eu vou fazer para você e para várias empresas. Então, tudo que eu desenvolver aqui, eu vou desenvolver e eu vou criar um procedimento, eu vou criar um padrão, uma linha de trabalho. E eu precisava me adaptar, porque a minha vida inteira eu trabalhei em multinacionais até esse momento, né? Tirando afeitos de amor, tudo multinacionais. E aí eu falei, cara, eu preciso aprender como é que faz uma entrevista para uma empresa pequena. Porque não é a mesma coisa, né? Perfeito, vou nichar, vamos entender. Eu preciso entender. E aí, pô, é assim que funciona. Tá, se é assim que funciona, eu criei esse documento aqui, agora é assim que eu faço entrevista. Eu preciso aprender a criar uma descrição de função para esse tipo de cliente. Pô, criei para esse cliente. Agora eu criei um documento que é da Ribeirão RH. É assim que vai funcionar dentro da minha empresa para qualquer empresa que eu for. E aí... Você modelou o seu processo. Eu modelei todo o meu negócio em cima de um cliente que me pagava R$700 por mês. Ele te ensinou, porra, foi quase que um aprendizado subsidiado, cara, foi top. Exatamente, que era o cara que queria um estagiário, um dos, né? Que aí eu percebi a necessidade dos caras de terem alguém cuidando da área de RH e eu percebi que eles não iam encontrar esses caras. Entendi. E aí eu falei, cara, você contrata um gerente, porque eu sou gerente, ninguém pode dizer o contrário disso. Sim. Por um preço de um estagiário, no começo esse era o discurso, hoje já não é mais, claro. Mas por um preço de um estagiário, você vai ter um gerente, só que não o tempo todo. A maior parte das conversas vão ser por WhatsApp e tal. Uma vez por semana eu venho aqui e resolvo o que não deu para resolver online. E aí eu criei esse modelo achando que ia dar super certo, que o negócio ia bombar e tal. E aí eu abri uma consultoria de recursos humanos. Para todo mundo que eu falava, é uma consultoria de recursos humanos? Ah, você é uma agência de empregos? Ah, você faz um processo seletivo? Ah, você contrata? Quanto é que custa? E aí me ligou um cara que trabalhou comigo na Nestlé também, né? Que para conexões, para mim, foi um negócio fantástico também. E aí esse cara falou, Cássio, tô vendo que você tá divulgando aí, que você tá fazendo RH e tal, você tá terceirizando. Quanto é que custa para fazer um processo seletivo? E aí eu comecei a fazer as contas. Porque pro cliente que eu trabalhava o mês inteiro, eu cobrava R$700, quanto é que eu ia cobrar para fazer um processo seletivo para esse cara? Aí eu falei, meu, amanhã eu te respondo. E fiquei pensando, velho, não dormia. Falei, cara, quanto é que eu vou cobrar? Vou precificar isso. Você não pensou em ligar no concorrente? Aí eu falei, cara, quer saber? Se eu tô... A minha cabeça, velho. Se eu tô cobrando R$700 por mês desse cara, eu vou fazer um processo seletivo em um dia, eu vou cobrar 250 conto, tá lindo. Tá. Adorei. A conta faz sentido. Tô grandão. Aí peguei o telefone, né? Esse cara tem 30 funcionários, manda metade embora cada 6 meses? Exatamente. E aí... Só que aí eu entrei nessa. Eu falei, vou ligar nos concorrentes. E aí comecei a entender como é que eles trabalhavam. Aí eu vi que eles cobravam sempre um percentual referente ao salário. Do salário do cara. E era um percentual, tipo assim, 70%, 80% e tal. Eu falei, caramba, por que esse cara precisa de tudo de dinheiro pra fazer um processo seletivo, meu? E aí fui começando a querer entender a estrutura do cara. Aí eu percebi que o cara tinha não sei quantos psicólogos, que ele tinha não sei o quê. Eu falei, cara, mas não sei, hein? Não gosto do seu modelo, não. E aí eu falei, bom, mas se esse cara tá cobrando 70%, 80%, eu vou cobrar também, mas eu vou cobrar 20% do salário. E foi assim que eu comecei. Só que 20% daquele salário naquela ocasião era tipo uma grana de R$400, R$500. Perfeito. Era o dobro do que você tava pensando em cobrar anteriormente. Era o dobro do que eu tava pensando, tava barato. Aí eu ainda virei pro cara e falei assim, ó, é isso daí mais impostos, tá? E o cara, tá, mas quanto que é de imposto? Aí eu, já te respondo. Aí eu pego o telefone, liga pra liguei pra minha irmã, Letícia, contadora. Quanto é que eu vou cobrar de imposto do cara? Eu sou MEI, não consigo nem mentir. Aí a Letícia falou, você não é MEI? Eu falei, sou. Ela falou, então não tem imposto, cara. Aí eu liguei pro Marcos lá da Radiopla.
Ô, Marcos, tem uma boa notícia para você, não tem imposto. 22% fechou. Aí ele, não, então beleza, vou passar aqui e tal. E aí passou lá pros chefes dele. Hoje o Lê conhece, os caras também são pessoas maravilhosas. Que legal. E aí os caras me deram essa oportunidade, eu fiz um processo e já meti um over delivery assim gigantesco. Eu fiz uma palestra para eles também, verdade. Tive a oportunidade de conhecer eles. Que legal. Um abraço, Gi. Um abraço, Rogério. E Cássio, agora, uma coisa que eu acho que vai ser muito útil para os nossos ouvintes, qual que é a vantagem da empresa fazer o RH, a contratação por ela mesma versus fazer a contratação por uma empresa? A vantagem... E mais do que isso, complementando a pergunta do Gabi, o que o mercado quer, Cássio? O que o mercado quer? O que o mercado quer? Vou melhorar minha dinheiro, pergunta né? para não Por te complicar. favor. Quando o cara olha para você, às vezes ele vê só uma contratação. Mas eu acho que o RH gera um valor. Eu acho não. Hoje eu sei que é o valor que ele gera e vou comentar sobre isso. Mas eu quero ver, na sua percepção, qual é o valor quando o cara contrata o amigo, o cara que indicou, o vizinho, e a diferença de você fazer um processo profissional para colocar aquele colaborador lá dentro. Certo. Respondendo a pergunta 1, então. Qual que é a vantagem? A primeira vantagem é que dificilmente uma empresa sabe fazer um processo, né? Perfeito. Pra você ter noção, tem candidato que eles se recusam a fazer entrevista quando é agência de empregos. Eles falam, cara, só falo com a empresa final lá, com o cara direto, agência de emprego, nem piso. Por quê? Porque ele sabe que lá vai ter um teste, vai ter uma prova, vai ter umas perguntas que ele pode entrar em contradição. Então, a gente faz isso todos os dias, o dia inteiro, 70 entrevistas por dia dentro da empresa. Então, a gente sabe o que a gente está fazendo. E a gente tem resultado disso, né? Entendi. Então, o cara, ele passa por uma entrevista de verdade. Porque a maioria das vezes, quando você fala para o cliente entrevistar, como é que funciona a entrevista? Ele senta e aí você, como empresário contratante, começa a explicar como é que funciona a sua empresa. E começa a apresentar para ele todos os detalhes e tal. Ah, mas me fala um pouco de você. Aí o cara que quer ser um pouco mais malvadinho fala, mas me fala seus defeitos e fala suas qualidades agora e tal. Então, cara, modelos antigos e tal. Então, dificilmente essas pessoas, elas sabem fazer uma entrevista. E também é um negócio que dá muito trabalho, cara. É um trabalho gigante. Uma vaga é um trabalho do tamanho de uma semana. Aí você lembra quando você foi olhar e falar assim, cara, não é possível, não custa tanto entrevistar. Né? E aí, cara, se você tem, na minha visão, tá? Se você tem um negócio e para você compensa ficar parado uma semana fazendo processo seletivo ao invés de ganhar dinheiro com o seu negócio, tem alguma coisa muito errada no seu negócio. Perfeito, belo raciocínio. Tem alguma coisa muito errada, cara. Se você não consegue gerar ali um valor que... E na prática, qual que é o valor que agrega? Que acho que é bem a pergunta do Ale. O valor que agrega... Bom, a gente vai ter já um briefing que muda muito de uma empresa para outra, mas a gente já sabe muito bem o que dá certo e o que não dá certo dentro das empresas. A gente tem uma amostra de mercado que é muito grande. Porque Ribeirão Preto, ele é muito grande, é uma cidade grande, e ao mesmo tempo não é, porque ela é muito nichada. Sim. Então, tem muita gente que a gente já conhece. Então, a gente já elimina alguns males a partir daí. Né? E a partir do momento que a gente fez essa entrega, aplicou os nossos testes, que não são testes psicológicos nem nada disso, a gente é muito focado em agilidade, em produtividade. E dentro da Ribeirão RH hoje, a gente tem profissionais de carreira. Né? Então, profissionais que já trabalharam numa empresa, foram promovidos, foram demitidos, já tiveram equipe, já gerenciaram tal. Então, essa galera, ela sabe como é que você tem que se comportar numa reunião. O que é, de repente, você tá numa reunião muito tensa, você tem que sair, chorar no banheiro, volta e tal. E ela olha para esse profissional, ela sabe como que ele vai se comportar dentro da empresa, né? E aí, no começo, é um aprendizado, né? Querendo ou não. Por mais que você já saiba, por mais que você já tenha tido equipe, foi gerente e tudo mais... Quando você vai trabalhar numa agência de empregos, você aprende a pegar aquilo que você não pegava quando você fazia 1, 2, 3 entrevistas por semana, que seja, sabe? Porque isso é muito, né? Que os caras não fazem. Então, você começa a pegar e o cara nunca consegue passar ileso ali quando ele entra em contradição. Entendi. Ainda que o material humano seja um pouco limitado, que é quando a gente entra aqui, Ribeirão é grande, mas nem tanto, você cai dentro do que o mercado tem para oferecer. Porque é isso que eu vendo para o meu cliente. Quando o cliente me contrata para eu fazer um processo seletivo, né, que se eu puder voltar um pouquinho, né, naquela linha do tempo, quando eu abri o negócio,
lembra que era para prestar uma consultoria terceirizada, tipo um BPO de RH. Perfeito. Era isso que eu queria ser e achava que eu tinha... BPO é uma ferramenta para terceirizar a área financeira de outras empresas, tá? Obrigado, né? Vai traduzindo algumas coisas aí que acho que é importante realmente. Então, a minha ideia era ser um RH terceirizado dentro das empresas. E aí eu falei, cara, com isso eu posso, de repente, ir cobrando um pouco mais caro com o passar do tempo, e aí eu vou tendo cliente, eu vou tendo equipe, eu consigo... Só que o mercado me puxou tão fortemente para a área de processo seletivo, por resultado, né, que essa outra parte ela foi ficando um pouco em segundo plano. Hoje a gente está retomando muito forte. Mas o próprio mercado, a necessidade do mercado me puxou para essa questão de processo seletivo, por indicação, tá? Porque eu não tinha, até hoje eu não tenho área comercial. Eu vou fazer uma analogia aqui que fica bem simples. Até porque essa ferramenta é moderna, não é muito da minha época. Tinder. Tinder é uma ferramenta de entrevista para quem quer namorar. O primeiro item, você vê uma descrição breve da pessoa, uma foto, você fala, tem perfil ou não tem perfil? Direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Cara, imagina que você foi conhecer uma moça, começou a namorar essa moça, saiu com ela e, de repente, um pré-requisito muito importante para você é que ela torcesse pro Botafogo de Ribeirão Preto. Depois de 3 meses de namoro, que você conheceu a família, levou para viajar, deu um anelzinho e você descobre que ela é bafuda. O que vai acontecer? O custo de você ter que separar, largar a mão, começar de novo, ver outra, é quase que a mesma situação de você fazer uma entrevista, por quê? Em 1 minuto, é impossível para quem não é treinado destrinchar esses perfis para poder encaixar naquele lugar. Então você vai formando do seu time uma colcha de retalhos. É impossível você ter um time vencedor assim. Eu presenciei isso porque você descobre isso na hora da demissão, cara. A hora que você trouxe uma pessoa que você tem um relacionamento estreito, próximo, a hora que você tem que demitir essa pessoa é que você vê o tamanho do custo daquela má contratação. Então eu li um artigo que chama Demissão Construída, e que realmente era uma situação muito ruim. Porque você vai acabar com o sonho de uma pessoa. Eu acredito que ninguém tem prazer em demitir. E aí, a hora que você vai fazer isso, você tem que estar muito calçado em dados, números, enfim, nós vamos falar um pouco mais de dados de agora para frente. Só que se você fez uma análise de perfil, a chance disso acontecer, primeiro, que é menor. E segundo, que se você está baseado em indicadores, você vai construindo essa demissão dando feedbacks. Isso eu aprendi muito com o Cássio, que não é valorizar, não. Você usa um termo... Capitalizar. A hora que você tem um ganho, uma percepção seletiva boa, você tem que gerar valor para aquilo, comunicando para todo o time. Então, na hora que você vai fazendo isso, comunicando ou uma eventual falha, ou um desempenho ruim, e a pessoa vai entendendo aquilo e não vai conseguindo alcançar os indicadores que você espera, e a sua comunicação foi clara, a própria pessoa já vê que ela não ocupa aquela posição. E aí tem todo um trabalho que é ou realocar essa pessoa, se ela tiver perfil, tentar de alguma outra maneira, ou simplesmente desligar, porque você precisa fazer o time caminhar. Esse é o papel do líder. Boa. Beleza. Não, agora acho que ficou bem claro a vantagem de você fazer um processo seletivo terceirizado. Aí agora eu queria que o Cássio explicasse pra gente qual que é a vantagem de eu terceirizar o RH, que é diferente de eu terceirizar a contratação. É diferente e é essencial, né? Eu estou indo muito para esse caminho, voltando de novo para esse caminho hoje, justamente porque eu começo a não conseguir ter efetividade no meu bom processo seletivo quando a empresa não consegue receber esse profissional. Entendi. Porque nada Você contrata um bom profissional, só que na hora de fazer o onboarding, assim, na hora de... Esquece, né? Não tem onboarding, não tem integração, não tem aderência, não tem nada. Cara, o que é onboarding, integração, aderência? Vamos ser breve e a galera entender. Onboarding é tipo de entrar no onboarding. Eu acho que a tradução é como se fosse um boas-vindas. Legal, integrar a galera. Quando o profissional chega, né? Quando você chega numa empresa, é igual você ser recebido... Porque apresentar pro time, né? Eu acho que é fácil de você tentar se colocar no lugar. Imagina, você chega num lugar que você não conhece ninguém. Você passou por um processo seletivo terceirizado, você só conhece os seus entrevistadores, e aí do nada você vai cair num lugar que você não conhece. Então é muito fácil aquilo ser muito ruim para você, sabe? Isso é um processo muito... Então o onboarding... Traumático até, né? Traumático, com certeza. O onboarding, ele passa muito por esse processo de bem-vindos. Cara, vem aqui, ó. Aqui é a máquina do café. Aqui, porque pode até parecer óbvio que você tá lá no dia a dia, tá escrito máquina... Mas, cara, é importante você explicar pra pessoa. É aqui, E muito mais do que isso. Cara, a empresa funciona assim, ó. A diretoria, ela se reúne dessa maneira. Ó, aqui na empresa a gente valoriza um pouco mais isso, um pouco mais aquilo. Hoje eu tava... Você faz isso na sua empresa, galera? Vamos refletir. Olha a dica aí. Exato. Hoje eu tava num cliente agora...
Agora há pouco, estava em Tambaú, em um cliente, numa indústria que tem 800 funcionários, né? Que é a Atlas, lá, que é de pastilha, de piscina, essas coisas. E eu acabei de incluir esse detalhe dentro do processo deles. O processo de bem-vindo, de onboard. O dono da empresa, o cara que fundou uma empresa que tem, sei lá, mais de 50 anos, ele está ativo. E ele tá operante. E ele me coloca uma pressão que você não tem noção, velho. O cara quer resultado o tempo inteiro. Que legal. Ele tem 92 anos. Caraca! 92 que legal. anos. Mas ativão assim? Cara, ativo. O segredo da longevidade é fazer pastilha, então. Pastilha de piscina, né? Boa. Pastilha de piscina. Cara, e assim, eu explico pra ele simplesmente... Como chama? Atlas? Atlas. Gente, vou fazer uma piscina em casa. Atlas, me contate. E hoje eu tava conversando com a filha dele e eu falei, cara, eu preciso que você me ajude, porque o seu pai tá me colocando uma pressão e tal. E ele, não, deixa ele comigo que ele vai entender e tal. Eu preciso que você construa toda essa base, que é isso que a gente tá falando. Né? Pô, vamos construir um cargo. Porque quando a gente vai... A galera se engana, acha que o RH ele nasce na contratação do profissional. Mas tá errado, né? Quando você vai contratar um cara, você precisa que o que ele vai fazer, o que ele vai ser treinado, o que ele vai ser capacitado, o que ele vai ser avaliado, já esteja pronto. Porque o que segura um talento dentro da empresa é a transparência. Né? Eu fui perseguido por um instituto. Em todas as empresas que eu passei, elas eram avaliadas pelo GPTW, né? Great Place to Work. Que é uma ferramenta que é um instituto, na verdade, que ele vai nas empresas e entrevista os funcionários e decidem se ali é um bom lugar para trabalhar ou não, deu uma nota. E é ali que saem as melhores empresas para se trabalhar no Brasil, Magazine Luiza, Unimed, não sei o que e tal. A Ouro Fino, esses tempos atrás, também ficou super bem ranqueada, né? Fica, eles metem uma placa gigante lá na frente, quem passa legal. Na Bandeirantes vê. Sim. E aí, esse instituto me perseguiu. E, cara, eu fui pegando a manha dele. Porque na Nestlé tinha, depois na Benner tinha, depois... Quais indicadores eles focam? E aí eu fui pegando... E aí, só que quando eu fui para essa empresa de agenciamento marítimo, eu era o interlocutor. Então, eu que ia para a sede deles, eu recebia palestras, treinamentos e como aplicar, o que você pode falar, o que você não pode... Porque é mega sério o instituto, né? É super idôneo, realmente. E aí, eu fui vendo, falei, cara, se você parar para pensar... São 93 perguntas e eu não consigo te falar uma que não pergunta se a empresa tem um relacionamento justo com seus empregados. Que legal. Relacionamento transparente, justo, né? Justo, que legal. Se trata as pessoas de maneira igualitária, se não tem preconceito, se não tem compadrio, se não tem perseguição. Se não, cara, todas as perguntas você não consegue falar, isso aqui não se encaixa. Não, que legal. Todas se encaixam. E isso daí para mim foi ficando claro. Eu falei, claro, cara, é isso que segura as pessoas dentro da empresa. Então, se você simplesmente pega um bom profissional e coloca ali dentro, o que vai acontecer? Vamos supor que você colocou esse cara lá dentro de uma linha de produção e teve uma demanda enorme do comercial e teve todo mundo pegar essa demanda e fazer acontecer, acabou deixando esse cara um pouco de lado. E aí o cara ele começa a olhar e fala, pô, acho que me contrataram errado, hein, meu? Tô ocioso aqui. O que vai passar na cabeça desse cidadão, né? Ou legal, gostei, né? Aqui trabalha pouco, que é péssimo. Sim. Ou, cara, eu não consigo ficar aqui, eu vou ter que ir embora porque aqui eu não tô sendo utilizado e eu preciso ser utilizado. As duas são péssimas, né? Sim. Então, a gente entra um processo estruturado de recursos humanos e faz esse calçamento, faz todo esse caminho que o cara vai perseguir. Perfeito. Né? Então, poxa, tem que ter uma descrição de função clara, objetiva, transparente, que não seja difícil de explicar. Né? Ali tem que ter o que se espera dessa pessoa. Tem que ter como que ele vai ser avaliado. Quando ele for avaliado, não pode ser algo diferente do que está na descrição de função dele. Porque acontece muito, cara, ser contratado por fazer A e ser demitido por não fazer o B direito. Ou não fazer o Z direito. Né? E aí, então, o RH ele atua muito antes do processo seletivo. E é esse o principal valor que a consultoria tem para agregar, além do processo seletivo bem feito. Perfeito. Mas quando você não contrata essa parte, quando você só contrata para o processo seletivo, você já tem que receber a vaga descrita? Eu tento. Entendi. Deveria. Só que em muitos casos não. Então, às vezes, você já faz esse processo de consultoria já ajudando o cara a descrever a vaga. Exatamente. Só que é difícil. Como você não está lá dentro da empresa e não participou do anterior, você fazer uma boa descrição, né? É difícil. É difícil a gente... Aí é que tá, né, cara? Se a construção disso fosse simples, o meu nível de satisfação estaria próximo de 100%, com certeza, né?
Porque o cara ele não vai chegar assim com a maior tranquilidade do mundo e vai falar assim, Cássio, a gente contratou esse profissional, só que eu acho que a gente não está preparado para receber ele, não ficou claro, não ficou bem combinado, então a gente vai ter que refazer o processo e vamos ser melhores das próximas vezes. Não existe uma corresponsabilidade. Uhum. Existe o cara chegando falando, cara, você errou, o cara não tá aqui, o cara foi embora, não sei o quê, tá tudo errado, você é muito ruim, não vou te pagar. Termina isso. Eu quero traduzir e dar um exemplo aqui do que o Cássio falou, dessas perguntas. Como que chama o órgão? É GPTW, Great Place to Work, GPTW. Great Place to Work. Great Place to Work. to Work. Esses Melhores indicadores, lugares para se trabalhar. você disse o seguinte, eles sempre apontam se a relação é justa ou não. Certo? Exatamente. É para medir isso. É para medir isso. Você, empresário, vou traduzir isso aqui em miúdo. Tem um termo que a gente usa muito hoje em dia, chama equidade. Por que você precisa ter isso dentro do seu negócio? Para o seu funcionário não te confrontar de maneira com que ele esteja do lado justo e você não. Você tem que ter ferramentas para conseguir medir esse desempenho, para deixar o seu time inteiro motivado. Então vamos lá, traduzindo esse miúdo. Você contratou 3 pessoas para exercerem a mesma função, uma função semelhante. Só que o Cássio chegou primeiro na minha empresa. E aí eu ajudo ele com o convênio médico, com o transporte, com não sei o quê. Quando o Gabriel entrou na minha empresa, eu já estava tranquilo, não estava precisando, ele estava precisando, eu contratei ele mais barato, ele faz a mesma função. E alguém entrou por último, teve alguns outros benefícios que o Cássio não tem, que o Gabriel não tem. No final, os 3 exercem a mesma função. Em algum momento, isso vai gerar conflito. E você, gestor, é que fez isso acontecer. Você que plantou isso dentro do seu negócio. Se você não tem essa equidade, ou seja, que as pessoas ganham da mesma forma para exercer as mesmas funções, ou qual é o degrau e que isso fique claro para que ela tenha uma ascensão dentro do seu negócio, seja mudando de cargo ou seja tendo uma remuneração variável, que é um indicador que a gente gosta muito, que todo mundo chama de bônus, chama de prêmio, seja lá como for. O que a gente faz, já colocando os painéis de Power BI nisso? A gente capta os dados, mede eles e aponta para você quais os indicadores de desempenho que faz com que a empresa tenha um volume maior, seja de faturamento, de resultado, de venda, seja lá o que for. Como que cada colaborador influencia diretamente nesse indicador. E eu simplesmente divido uma parte desse ganho que o próprio colaborador gera para mim em forma de prêmio, benefício e capitaliza em cima disso. Consequentemente, você vai ter uma avaliação de desempenho por esses indicadores e vai tratar de forma justa, porque eu estou pagando o mesmo salário, mas o seu desempenho, Gabriel, foi diferente do seu, Cássio. E eu quero deixar isso claro. Por que o Cássio ganhou algo que o Gabriel não ganhou? Gabriel, no mês seguinte eu quero você ganhando mais do que o Cássio, porque você tem que me dar esse retorno, esse indicador, seja lá o que for. Isso é uma gestão moderna, isso é uma gestão que mantém motivada. Esse princípio da equidade tem que ser levado muito em consideração para não ter problema. E ninguém acha ruim, né? Ninguém. Isso é legal. Só quem não trabalha. Só quem não trabalha. Quem não acha ruim é um ótimo indicador ali pra você também. Também, verdade. O cara começou a achar ruim, você falou... Porque, e essa terceirização, o que mais entra? Fora, eu descrevo vaga, o que mais as empresas podem terceirizar com RH externo? Certo. A gente atua desde um BPO, né, que o Alexandre já explicou, que é uma terceirização. Ao invés de você ter um próprio RH ali pagando caro ou pagando pouco e não resolvendo muito, a gente é o RH, né? Então... Quando você diz RH, você diz folha de pagamento. Então, a pessoa, ela calcula férias, 13º, paga? Não, isso daí fica a cargo realmente da contabilidade. Da contabilidade. O que a gente vai fazer é passar esses dados para a contabilidade, resolver problemas de dúvida, negar empréstimo para o cara que pede, Perfeito. Criar, estabelecer regras e parâmetros para que essas coisas aconteçam de maneira justa, de novo. Né? Por que um tem, o outro não tem e tal. Então, a gente chega com um combo de políticas de recursos humanos, implanta isso, né, e blinda o dono da empresa. Qualquer problema de RH agora você fala com o Cássio, você fala com o pessoal da Ribeirão RH. Entendi. Né? Você não fala mais com o dono da empresa. Eu tenho um contrato com o Cássio e se eu desrespeitar alguma determinação que o RH colocou, ao invés de pagar o que eu pago para ele, eu pago o dobro. Entendi. Você fala isso pro seu funcionário e a gente segue, toca o baile. Entendi. E aí funciona muito bem. Entendi. Porque a gente começa num relacionamento de justiça. E quem realmente não gosta é o cara que você tem que abrir o olho realmente, né? Que você fala, pô... eu falei com o RH não me respondeu. O RH não me respondeu. Não é que não respondeu, não fez o que ele queria.
né? Sim. Não deu o empréstimo ou não deu o aumento, né? Pelo contrário, falou, ó, eu vou fazer uma avaliação aqui para a empresa inteira, dependendo do resultado que você tiver, a gente dá uma promoção. Aí o cara não tem um resultado legal, aí o que você vai fazer? Não vai dar promoção, Não claro. dá promoção. Então você Não. consegue fazer com que o empresário foque no core do negócio dele. Então essa Exatamente. parte de RH ele consegue ter um respaldo externo, né? Consegue ter um respaldo. Essa é a externo. vantagem para ele terceirizar o RH todo. E aí a gente, além de resolvendo esses pepinos do dia a dia, a gente vai implantando ferramentas, né? Então a gente vai lá, faz a descrição de função, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, pesquisa de clima organizacional, avaliação 360 graus e tal. Então, a gente vai colocando ali um combo que primeiro a gente conhece, a gente absorve a cultura organizacional, que eu continuo batendo na tecla que isso é muito importante, a gente não pode subestimar o ecossistema que já está funcionando ali, você não pode chegar querendo mudar. Primeiro você tem que entender. Então você vai lá, mete uma pesquisa de clima organizacional, faz uma avaliação 90 graus, uma 360 graus, conversa com as pessoas, cara, ali você construiu uma base, uma solidez. E aí você conhece. E aí quando você fala, o pessoal te ouve. Perfeito. Eu queria explicar um pouquinho para vocês sobre essa avaliação 360, para todo mundo que está aí se inteirar. Mas eu vou falar isso junto com uma grande dor de todo mundo que quer crescer. Liderança. O empresário, me corrige aí, Cássio, me corrige, Gabriel, ele chega e mete o pau no funcionário. Esse cara não faz isso, esse cara não faz aquilo, esse cara deveria ter feito assim, deveria ter feito assado. E ele não entende que ele tem que dar o objetivo para o funcionário, que é: eu quero que você produza celular com essas peças no menor tempo possível. E não que você aperte o parafuso do jeito que eu aperto. Porque ele quer dizer que o caminho dele é o melhor. Ele não quer deixar os indicadores falarem por si e o funcionário seguir o caminho dele. Para gerir uma equipe, eu preciso de liderança. E muitas vezes eu não consigo elencar ela, não consigo trazer de fora. O que eu muitas vezes não gosto e não recomendo. Eu sempre prefiro tentar com alguém que está ali dentro, para que ele tenha uma oportunidade de ascensão, porque senão ele se desmotiva. Se todas as vezes que eu tenho uma oportunidade ali dentro, eu trago alguém de fora e acho que isso é melhor, quem está ali dentro não vai querer ficar. Então, basicamente, a gente tem tido excelentes resultados perguntando pro próprio time quem eles querem que lidere, dentro daquele mesmo organismo. Tem um livro chamado Arte da Guerra, e ele fala em dividir para conquistar. Então, muitas vezes, a gente pega empresário muito sobrecarregado e ele não entende que essa centralização é que mata o negócio dele. Ele não tem tempo para ganhar dinheiro. Por quê? Ele resolve desde a compra do parafuso até a limpeza do ar-condicionado, porque ele quer resolver. Ele não entende que ele ganha dinheiro com a prestação de serviço. Nesse sentido, eu tenho que ter pequenas lideranças e departamentos. E falo com os líderes desse departamento. E para isso tem um desenho de processo para que as pessoas não venham todas em cima de você, que elas resolvam com o líder e esse líder fale contigo. Então, ao invés de você falar com 50, 60, 70 pessoas, você vai falar com 4, 5. Bom, posto isso, tem um indicador e uma ferramenta muito legal que eu não conhecia, que é a avaliação 360. O que é isso? Eu avalio os meus colaboradores e eles também me avaliam. Todo mundo que está dentro desse organismo se olha, e você vai me corrigindo aí e fala exatamente de como é a ferramenta. Mas o que eu achei super interessante? É que aí é até interessante. Você tem a avaliação, vamos construir, né? Tem a avaliação 90 graus, que eu sou o líder de vocês dois, eu avalio vocês dois. 180 graus, eu avalio vocês me avaliam. 360 graus, todo mundo tem contato comigo, me avalia, eu avalio todo mundo que eu tenho contato. Perfeito. O que eu quero dizer com isso? Pensa que às vezes você tem um líder que não satisfaz os seus liderados. Então ele não consegue tirar o melhor daquele time. O que para você não é bacana. A partir do momento que o indicador para aquele líder ganhar algo contigo seja a avaliação dos seus liderados, olha o quanto essa relação fica sadia, porque ele tem que tratar aquelas pessoas bem, elas têm que se sentir tratadas de forma justa para que aquele líder seja beneficiado. Então eu inverto a relação, cara, o que fica extremamente sadio e esse ecossistema para em pé. Eu achei isso incrível. Fala um pouco mais sobre isso, Cássio. É exatamente isso, né? E quando você traz para essa avaliação 360 graus, muitas vezes você tem a situação do você tá avaliando o seu chefe imediato, mas também tá avaliando o imediato, porque você tem contato com ele, né? Que é o chefe do seu chefe, no caso. O seu líder, você avalia o líder. E quando você vai avaliar o líder do seu líder, cara... Big Boss. O Big Boss, 90% das vezes a resposta é, pô, se esse cara não se intrometesse nos pormenores, ele conseguiria ter uma gestão muito mais eficaz. Olha, que legal, cara. Isso eu não sabia. Porque ele vai lá e pega e toma uma decisão referente ao Gabriel.
Aí chega o Alexandre querendo a mesma decisão, ele fala, não, ali você tem um líder lá, conversa lá com o seu líder e tal. Poxa, nunca ele vai ser justo. Entendi. Nunca ele vai ser justo. E ele Porque não... uma parte ele toma partido, uma parte ele não toma. E ele não tá no contexto. Ele não tem conhecimento de causa, né? Não tem, exatamente, não tá no contexto, ele não tá ali no dia a dia, né? Entendi. E ele vai lá e quando ele desce lá, ele cai de paraquedas, né? Ele pulou lá de cima, o paraquedas não abriu, ele caiu, tomou a decisão, capotando, catando cavaco e tal. E, pô, decidi e ainda sai com o peito cheio, né? Fala, pô, eu que mando aqui, né? Meu negócio. E mal sabe que não tá fazendo bem. Acha que tá fazendo... O legal é que tá por dentro de tudo, mas tem muito da característica pessoal desses caras, né? Muitas vezes são caras que gostam. Sim. Eles gostam de estar dentro do dia a dia da empresa. Eles de se sentir dono, né? De se sentir tomando as decisões, Eles né? gostam de saber o que tá rolando, quem tá pegando quem e não sei o que e tal. Então tem muitos caras que gostam, velho, de estar ali. Sim. Né? Cássio, só pra gente já pra reta final, qual que é o tamanho das empresas que vale a pena começar a terceirizar? Tem um tamanho, desde a pequenininha até a um pouco maior? As muito grandes a gente sabe que elas provavelmente já têm um interno, mas eu falando do pequeno empresário, o cara que tem um trailer de comida, ou o cara que é um prestador de serviço e tem 3 funcionários. Qual que é o tamanho que começa a valer a pena ter essa terceirização? Pro processo seletivo, qualquer tamanho. Né? Se você tem um e precisa contratar mais um, né? Já vale a pena. Já vale a pena, já compensa muito. Eu sou da opinião que você nunca vai me ouvir falando que santo de casa não faz milagre. Né? Eu acho que isso é uma frase idiota. Né? E, pô, às vezes você tem um conhecimento ali, você tem que aproveitar o conhecimento que você tem a seu favor e a favor dos seus. Mas eu não acredito muito no modelo, cara, de internalizar esse processo de fazer o processo seletivo em si. Eu não acho, cara... Mesmo as empresas grandes. Mesmo as empresas grandes. Eu acho que elas ganham muito quando elas terceirizam esse processo. Perfeito. Que não é o processo de RH, é o processo de seletivo, né? O processo seletivo. Né? Perfeito. E, falando de consultoria, de RH... Que é uma terceirização, né? Fica uma terceirização é que a gente atua em 2 modelos, né? A gente tem aquele que a gente é o terceirizado, onde você vai pagar uma mensalidade, a gente vai fazer de tudo um pouco. Perfeito. Então, também fala, Cássio, faz aqui na minha empresa uma avaliação 360. Faz aqui na minha empresa um plano de desenvolvimento individual. Perfeito. Faz aqui na minha empresa só o organograma. Faz aqui... Então, a gente vai lá Perfeito. E precifica isso, faz e tira o time de campo. Entendi. Tem também essa modalidade. Essa modalidade que é spot, né? Que a gente vai lá e faz e tira o time de campo, para qualquer tamanho também. Entendi. Agora, se você tem já a partir de 10, 15 funcionários... Vai depender muito do seu dia a dia. Se você tem tempo, você não tem tempo para cuidar disso. Entendi. E se você também... E mais que isso, a expertise também para poder fazer. A expertise é que às vezes o cara não tem faturamento para isso, né? Os caras me pediam para fazer entrevista, eu queria vazar. Quando não tinha jeito, eu ia fazer, aí o cara começava a contar história triste, aí eu não conseguia falar não para esse cara, dava... Enfim. Mas aí é um erro. Porque totalmente. Por isso que eu não gostava de fazer. Mas os caras queriam, não, você tem que ouvir, você tem que ir lá. Não, mas eu digo, o que é um erro é você, às vezes, também não querer fazer o processo seletivo. Porque agora, a Ribeirão RH vai fazer um processo seletivo para Sonar, certo? Nós vamos trazer um cara tal, grande. Sim. E aí... você tem que conhecer esse cara. Poxa, sim, participar do processo seletivo, não tocar ele sozinho. Você não tem que fazer ele sozinho. Mas no final da linha. No final, eu vou fazer todo o trabalho, eu vou ter toda a dor de cabeça e vou te apresentar 3 opções. Você fala, pronto, cara, aí você tem que participar. E é saudável que você participe. Entendi. Não sei se todos os níveis o dono participar, mas o tomador de decisão ele tem que estar por dentro desse processo e saber quem ele está colocando lá dentro. Perfeito. Até o dono, se puder, de todo... Eu vejo uma vantagem. Eu vejo que mesmo as empresas... É lógico que uma Nestlé não faz sentido. Mas para uma empresa de uns 100 funcionários, eu acho que é a parte mais crucial, é saber quem está entrando na sua empresa. O Thiago Nigro não faz isso até hoje? Até hoje, do Grupo Primo. Perfeito. Falando de dados, cara, das empresas que a gente entrou, que profissionalizaram essa área de contratação, o turnover diminuiu pela metade ou menos. Eu queria, já pegando o gancho indo para a reta final aqui, Cássio, você falou de dados quando você disse... que o cara baseado, o líder, quando ele desce para tomar uma gestão dentro de um time que ele não tem a familiaridade ali, de uma equipe que ele não participa do dia a dia, a chance dele tomar uma decisão equivocada é enorme. Perfeito? Exato. Perfeito. Então você está querendo dizer o quê? Esse cara tem poucos dados e com o que ele tem, ele geralmente vai decidir mal. Perfeito. Ele não está no dia a dia, ele não tem os dados. Exatamente. O feeling ali. O que eu quero dizer com isso? A gente teve um caso, e acho que você não sabe desse caso, foi uma pessoa me procurou.
e falou, vou para uma reunião, tô mal preparada, queria sua ajuda. E aí ela me contextualizou. Todas as decisões estavam tomadas baseadas no fluxo de caixa. Então, esse gestor, ele olhava, para ele, a empresa tinha que ter 80 mil reais em caixa. Quando essa empresa abaixava o caixa, quer dizer que ela estava indo mal. Quando essa empresa subia o caixa, para ele estava indo bem. Baseado nisso, ele tomava as decisões dele. Para vocês terem ideia da consequência disso, eles tinham aberto 2 novas unidades, ele não contemplou isso, o caixa baixou, essas unidades estavam contribuindo para aquele faturamento, porém, o faturamento dele se manteve, ou seja, ele teve 2 unidades a mais e o faturamento se manteve igual. Consequentemente, o faturamento de todas as lojas per capita diminuiu. Sim. Então, ou seja, por mais que ele estava mantendo o caixa, o negócio estava indo mal. E outra consequência, quando eu vi a loja deles que menos vendia, quase não tinha produto, cara. Não tinha produto. Por quê? O cara que fazia as compras estava tolhido de diminuir o caixa por conta de quem olhava e falava, poxa, você está comprando a mais. Se eu tenho margem de lucro e automaticamente o meu caixa está baixando, quer dizer que você está comprando mais do que você precisa, então você está comprando errado. A consequência de olhar esse dado, tomar as decisões baseadas nele e continuar gerindo assim é a falência. Olha a importância do viés e do olhar nos dados. Bom, fechado isso, Cássio, eu queria te dizer um negócio. Fiquei sabendo que quando você começou a trabalhar com RH terceirizado, você fez um pedido para Deus, que você queria trabalhar num negócio. E você escolheu uma empresa em Ribeirão, você falou assim, um dia ainda vou trabalhar para esse negócio. Deixa eu te contar essa história direito. A realidade é o seguinte, eu corri um risco de apanhar, né? E eu tava jogando bola um dia e aí me aparece essa figura lá. E aí, falou, pô, você é o Alexandre, né? E eu já conhecia ele de longa data, porque eu era amigo da irmã dele, de muito tempo, desde 2011, pelo menos. Um beijo, Tatá. E aí, só que eu só via ele passeando, só BMW vindo, consultor, terno, gravata, pá. Eu falava, putz, esse cara é foda, mano. Esse cara é gigante. E aí ficava só olhando e falava, putz, que legal, né, e tal. E aí, fui jogar bola outro dia, isso poucos anos atrás, e aí quem tava lá era ele. Aí eu, você não é Alexandre Aguilar? Ele, sou. Você não é irmão da Thaís? Sou. Eu falei, pô, trabalhei muitos anos com ela, tal, que não sei o quê, sou muito amigo dela e não sei o quê. Ele me deu uma olhada assim e saiu. Que cuzão. Calma. Aí, tá, beleza, né? Não percebi muito assim, mas falei, guardei essa informação. Acabou o jogo, tal, vou tomar uma cervejinha, não sei o quê. Aí ele, como que é seu nome mesmo? Aí eu, Cássio. Você trabalhou com a Tatá na Nestlé e tal? Trabalhei, cara, trabalhei. O que você fazia lá? Aí eu falei, pô, expliquei pra ele o que eu fazia e tal. Aí eu percebi que ele deu uma baixada assim, mas ficou meio ressabiado. Porque ele achou que eu era um chefe dela, que o cara foi um escroto com ela. O cara, né, não sei exatamente como que é a história, você sabe melhor que eu. Mas, enfim, maltratou a Thaís, cara. E quem conhece sabe que ela é um ser humano ímpar, velho. Não tem como você não gostar dela. Não existe. Se alguém não gosta dela é porque tá errado demais, entendeu? E aí, ele achou que eu era esse cara, que o cara judiou dela e tal. Eu cheguei em casa, falei pra Thaís, falei assim, Thaís, o cara é assim, assim, assado, porque eu vou jogar com ele de novo, você vai ver que eu vou arrumar. Minha oportunidade. Por que você imaginou que era o chefe mala? Enviesado. Cara, não sei, Pô, tinha pessoas que conviveram com ela, ele já chutou o chefe mala. Não é? Porra. Mas fui investigar. E aí, sabe, um outro futebol e tal, ele percebeu que não era eu, e aí ele me abriu um pouquinho mais. Ele falou, eu tô com um cliente ali que tem uma demanda muito forte de RH. E faz muito tempo que eu tô falando com ele e tal. E esse cara vai chegar um momento e eu vou te acionar. E eu, puta papo de vendedor, né? Nunca que esse cara vai lembrar de mim, mas peguei, anotei o nome do cliente numa lousinha que eu tinha, porque a minha empresa era o quarto da minha casa, né, no apartamento naquela época. Anotei e falei, cara, esses caras vão ser meu cliente. Por ele ou fora dele, esses caras vão ser meu cliente. Não é que ele ligou, velho? E aconteceu. Ele é chato. Exatamente nessa sistemática. Chegou o momento do projeto, era a ocasião, ele me apresentou e tal, me chamou para uma mesa e explica como é que funciona. Eu expliquei, manda a apresentação. A apresentação é uma bosta. Não, tá bom, entendi o que você faz, mas eu vou te indicar umas meninas aqui da Melo, como é que chama? Mela Morá, né? E você melhora um pouquinho sua apresentação. Manda de novo.
Porque falando tá lindo, cara, mas no papel... na apresentação... PowerPoint aí tudo zoado, sem dados, sem nada, nossa. E aí acabou que fechou, cara. Só que era um negócio que já tava na minha lousa lá, você passava, era uma lousa branca, você passava o apagador já não saía mais. De tanto tempo que ele De ficou tanto lá, tempo que tava legal. lá, só que eu não tirei, velho. E, cara, e aí eu pedia pra Deus, exatamente. Falei, cara, Que legal, eu quero que que esse legal. cara seja meu cliente. E aí ele abriu as portas e os caras são meu cliente até hoje. Que legal. Que é o segundo cartório. É. É ele. Boa. Dani foi nosso convidado aqui. É o poder da atração, cara. Você pensou, veio, mentalizou, Posso acontece. te falar um negócio que você vai achar que é mentira? No domingo, hoje é quarta-feira, né? Hoje é quarta. No domingo, eu tava confabulando o que eu ia responder aqui no podcast. Ah, Quando você... mentira. A gente nem tinha te convidado. Esse é o Que detalhe. loucura, velho. Eu tava tomando banho e falando, cara, porque eu vou falar como Cara, que é, como é que funciona. Deixa eu te falar não como sei- surgiu o convite. Alguém A gente faltou, quer ver? Não é não. Muito pelo contrário. A gente tava discutindo e tudo, aí o Ale falou, cara, deixa eu ligar pro Cássio por outro motivo. Aí ele falou, mano, vamos chamar o Cássio. Então, tipo, a ideia veio na cabeça dele do nada, assim. Eu já tava ensaiando o que eu ia falar, velho. Porra, Domingo. e foi puta legal. Você vai achar que é mentira, velho. É verdade. Não, eu acredito, claro. Eu Cara, acredito super no poder da atração. Não acho, Quem não tem acredita nem em dúvida Deus disso. sabe que não existe coincidência. Não existe coincidência. Então já estava planejado. Foi um prazer receber você aqui. Queria encerrar. Você pode fazer as suas considerações finais, mas antes, Gabi, onde que o pessoal te encontra? Cara, eu sou... Dentro do Instagram é @gamendescruz. No Twitter é a mesma coisa, @gamendescruz. O site da empresa também, que é www.sonardd.com.br. Temos que soltar cupom agora, hein, para os caras comprar os painel de Power BI, hein? Verdade, verdade. Quem falar que viu aqui, a gente dá um desconto. Pode falar, mesmo não tendo cupom, mas vai dar bom. E o Cássio também vai soltar cupom, já vamos apertar ele aqui. Olha Cara, eu vou aí. soltar cupom da Inbox RH, hein? Que eu achei que você ia perguntar, você não perguntou aqui. Então vamos fazer no Olha, finalzinho aí. Então vai, Cássio, me fala onde a gente te encontra e fala dessa Inbox RH também. Pode me encontrar no Instagram, principal ferramenta, ribeirão.rh, @ribeirão.rh, e tem RH Cássio César também, que é a minha, né? Que também solta Então algumas coisas lá. Ribeirão @ribeirãoRH. @ribeirão.rh. @ribeirão.rh. Precisou contratar? Chama os caras. Chama nós. E Boa. www.ribeirãorh.com.br é o nosso site. E o que é esse Inbox RH? Inbox RH é o nosso sistema de recursos humanos que a gente está em fase final de lançamento. Nós vamos que massa. automatizar todos os aspectos da gestão de pessoas. Que massa, que Então, legal. tudo cara. aquilo que o cara precisa ter uma planilha para controlar, precisa colocar num RP ou num sistema de ponto e vira uma bagunça e tudo mais na tela do celular. Perfeito. E integrando com tudo isso. Então, integrando com o Power BI, integrando com o RP que o cara usa, integrando com uma outra ferramenta que ele quiser. Só que tudo Vamos ali... fazer um lançamento aqui no estúdio de casa disso aí, pô. Vamos fazer. Pô, legal Estão me mesmo, cobrando um acho uma lançamento. boa. Hoje me cobraram, cara, um lançamento Boa. disso. Cara, você tá falando que tá lançando. Vamos fazer um coffee break, tirar o escorpião do Boa, bolso, vamos fazer um exato. negócio. E ali, cara, você vai ter desde a informação... Ferramenta de gestão sempre é bom, cara. Quanto tempo falta para vencer o contrato de experiência, se vai vencer férias, que é coisa que dá prejuízo para as empresas, treinamento vencido, vai entregar o alerite, vai deixar o cara fazer o registro de ponto através do celular. Vai de registrar acordo o ponto através do celular? Vai registrar o Nossa. ponto. Com localização, provavelmente, Esse né? é um Localização, problemaço que os foto. nossos clientes da Lopes de Faria têm, né? Porque eles fazem por... Os caras trabalham fora, em obra. Então resolveria uma super dor. Sim, Não, sim. essa galera que faz home office, a galera que faz trabalho em loco, tipo portaria, tipo obra e tal. Que tá legal, na que rua, legal. vendedor e tudo mais. É um caminho que a gente tenta entrar, né? A gente vai tentar entrar através da gestão de ponto, que é o mais básico, que já está pronto, que já está funcionando, e a gente vai agregando valor. Olha, sabia que a gente pode entregar o olerite? Você não precisa pegar o papel e entregar para o cara assinar? Que legal, cara. Que Sabia legal. que ali pode ter todo o histórico de Os dependentes? comunicados. Tudo voltado para a gestão de pessoas, a gente vai Foda. automatizar. Massa. Show. Aliás, queria agradecer que o Cássio acho que é meu maior vendedor de palestra, cara. Já me convidou para um monte de palestra. Então, se você quiser falar de gestão para os seus líderes aí, contata a gente através do @escola de empresário, que é no Instagram. O meu pessoal é consultoria.aguilar também no Instagram. E tem aqui o @Ribeirão Podcast, que você deve seguir. Seu safado, danado. Vocês ouviram a gente, um monte de dica de graça, um monte de coisa boa e não curtiram o vídeo. Pô, não segue começaram a os caras, seguir. Faça isso, exato. por Segue favor. a gente, Tá? é isso, Deixa a gente monetizar também. Esqueça dos seus problemas. Lembre dos nossos boletos. Ajudem a gente, tá bom? Pô, imagina Valeu, se pessoal. tudo tivesse que contribuir ou pagar fosse só curtir.
compartilhar. Então, olha aí, não se custa inscrever. nada. Pô. Valeu, galera. Valeu, Grande abraço. pessoal, e tchau!